Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Conservação no Movido. Eu sou a Diana Bencatel, conservadora de coleções, e estou aqui para explorar consigo o maravilhoso mundo da preservação de coleções de forma descontraída e descomplicada. Hoje vamos falar sobre alguns cuidados que se deve ter para acondicionar documentos de grandes dimensões, como é o caso de mapas, cartazes, plantas ou outros desenhos de arquitetura. Devido à dimensão deste tipo de documentos, eles muitas vezes ficam sujeitos a sofrer certos tipos de danos, tal como deformações, dobras e rasgões, por exemplo, devido a um acondicionamento desadequado. E sei que muitas vezes parece difícil arranjar forma de os proteger devidamente, mas se conhecer várias opções que se possam adequar ao espaço e aos recursos existentes, pode ser mais fácil escolher uma opção segura que contribua para a sua preservação em bom estado de conservação. Foi a pensar nisso que decidi falar hoje sobre este tema. E como costumo receber muitas perguntas sobre esta questão do acondicionamento de grandes formatos, este episódio vai ter um formato diferente do habitual. Vou partilhar 6 perguntas frequentes e responder a cada uma. Vamos lá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: é melhor acondicionar documentos grandes na horizontal ou na vertical? Atualmente, o que é mais recomendado, quando há espaço e condições para isso, é acondicionar os documentos abertos, totalmente planificados, na horizontal, se possível num arquivador horizontal. Este tipo de arquivador é um armário com gavetas e existem vários, uns maiores, outros mais pequenos e com mais ou menos gavetas. Portanto, deve-se adequar àquilo que são as necessidades. Estou aqui a lembrar-me de um dos primeiros trabalhos de conservação que fiz com documentos há quase 15 anos já. Teve como um dos principais objetivos o reacondicionamento de uns desenhos de arquitetura de grandes dimensões, que estavam basicamente pousados por cima de um armário alto. Lembro-me que comecei por higienizar, planificar e reforçar as zonas rasgadas e fragilizadas do papel de cada um dos documentos e depois coloquei-os um a um num arquivador horizontal recém-comprado apenas para este efeito. Era um arquivador baixinho, só com 5 gavetas, porque eram relativamente poucos documentos de grandes dimensões. Mas existem arquivadores com mais gavetas, se no seu caso for preciso. Neste caso, os documentos estavam todos abertos já, só tive de planificar algumas áreas que estavam dobradas ou amassadas, mas por vezes é preciso planificar documentos que estão enrolados. Em alguns casos, para os planificar em segurança, pode ser necessário ajudar o papel a relaxar, para se conseguir planificar mais facilmente e sem provocar danos. Para isso, pode-se usar uma câmara de umidificação. A umidade vai ajudar o papel a ficar mais relaxado, um bocadinho mais mole. No curso de preservação de coleções em papel 360 explico passo a passo como é que pode fazer a sua própria câmara de umidificação com equipamento que é fácil de arranjar e que é uma forma útil e fácil de ajudar a planificar documentos enrolados. Mas há que ter atenção, porque se os documentos tiverem estado enrolados durante muito tempo, podem estar demasiado frágeis para serem desenrolados em segurança. Por isso, em caso de dúvida, consulte um conservador para ajudar a avaliar a situação e a decidir o que fazer. Se o documento estiver dobrado, também pode ser planificado para ser acondicionado na horizontal. No mesmo curso, no curso de preservação de coleções em papel 360, também ensino a planificar papel, que é uma técnica muito útil para tratar qualquer tipo de documento, grande ou pequeno. Desde que haja dobras, esta técnica pode ser usada. No entanto, se o documento estiver muito frágil, pode sofrer danos ao ser desdobrado.
Neste caso, recomendo que a planificação seja feita apenas por um conservador especializado em documentos gráficos. Por outro lado, há contextos em que há pouco espaço ou simplesmente não há condições para ter os documentos abertos, planificados na horizontal. Nestes casos, por maior que seja a tentação, deve-se evitar dobrar os documentos porque é quase garantido que mais cedo ou mais tarde vão ficar com danos, por exemplo, rasgões na zona das dobras. É preferível guardá-los em rolos, que é uma forma de armazenamento que ocupa menos espaço, e depois pode-se guardar os documentos, por exemplo, em tubos ou em caixas com um perfil triangular, que são caixas que ajudam a poupar espaço porque encaixam umas nas outras, quando se colocam, por exemplo, numa prateleira. Aqui um pequeno parênteses. Se por acaso lhe vierem parar às mãos documentos dobrados e não houver condições para os acondicionar planificados nem em rolo, o melhor é deixá-los como estão, sem fazer mais dobras, claro. Quanto ao acondicionamento na vertical, não é algo que eu normalmente recomendo. Por isso, para este episódio, fui investigar o que é que atualmente se faz a este nível. Concluí que há algumas instituições que armazenam sobretudo mapas e desenhos em arquivadores verticais, seja porque ainda não mudaram para arquivadores horizontais, seja porque perceberam que o acondicionamento vertical permite um uso muito mais eficiente do espaço, porque ocupa uma área muito mais pequena do que seria necessário para arquivadores horizontais. É verdade que os arquivadores horizontais ocupam imenso espaço. Deixo uma nota importante caso opte por esta solução vertical. No caso de estarem suspensos, os documentos devem estar presos em segurança e com materiais que não os danifiquem. Ou seja, não se deve usar agrafos ou fita cola comum como se usava antes. Portanto, resumindo, tanto a opção de acondicionar na horizontal como na vertical são válidas. No entanto, o acondicionamento de documentos grandes em arquivadores horizontais é atualmente o mais recomendado e usado, mesmo ocupando mais espaço. Vamos agora à segunda pergunta. Que cuidados se deve ter ao guardar documentos em arquivadores horizontais? Portanto, vem um bocadinho na sequência da pergunta e da resposta anterior. Ora bem, de facto, deve-se ter alguns cuidados para garantir a segurança dos documentos ao acondicioná-los desta forma, em arquivadores horizontais. Por exemplo, deve-se evitar guardar demasiados documentos na mesma gaveta e deve-se evitar encher as gavetas até acima. Deve-se tentar colocar na mesma gaveta documentos de dimensões semelhantes e, no caso de ser necessário guardar documentos de diferentes dimensões na mesma gaveta, os documentos maiores devem ficar por baixo. Caso haja o risco de alguns documentos deslizarem quando se abre e fecha a gaveta, pode-se pôr por cima dos documentos uns pequenos pesos, por exemplo, uns saquinhos de areia. Até há uns que parecem umas pequeninas cobras, podem dar jeito para isto. O ideal é também indicar na parte da frente de cada gaveta que documentos estão aí armazenados e por que ordem, de forma a evitar ter de se remexer mais do que necessário no conteúdo da gaveta para encontrar o documento que se quer. Acho que estas são algumas orientações úteis para se conseguir fazer um bom armazenamento num arquivador horizontal. Vamos então à terceira pergunta. Pode-se acondicionar qualquer documento em rolo? Ora bem, como falámos há bocadinho, guardar documentos em rolo por vezes pode ser uma boa opção, por exemplo, quando há pouco espaço e os documentos estão suficientemente bem para resistir ao processo de enrolar e desenrolar. A última vez que acondicionei documentos em rolo, lembro-me que foram uns pósteres que eram feitos de um papel bastante grosso. No entanto, há documentos que não devem ser enrolados, como é o caso de documentos muito degradados, quebradiços ou frágeis, onde se incluem as obras a carvão e a pastel.
No caso dos documentos que podem ser enrolados, pode-se enrolar sobre si próprios, caso o papel de que são feitos seja suficientemente grosso e resistente, ou podem ser enrolados à volta de um tubo para lhes dar maior suporte. O tubo deve ser sempre mais comprido que os documentos. Isso é uma questão importante. Convém ter alguns cuidados na forma como se escolhe e prepara o tubo e como se enrola os próprios documentos. Se este for um tema que lhe interessa, há uma aula do curso de preservação de coleções em papel 360 que dedico só a esta técnica e que lhe pode ser útil. Eu vou deixar o link do curso de preservação de coleções em papel 360 na descrição do episódio. Se quiser pode ir lá espreitar os detalhes do curso. Vamos então agora à quarta pergunta. Que materiais devo usar para acondicionar documentos de grandes dimensões? Há pouco não cheguei a dizer, mas os tais documentos que acondicionei há já uns anos num arquivador horizontal, intercalei-os com papel, tipo papel de seda, isento de ácido, o famoso acid-free tissue. Também se pode usar, em alguns casos, papel com reserva alcalina para ajudar a atrasar a acidificação de alguns documentos. Mas chama a atenção para um cuidado especial que deve ser dado às blueprints, aqueles desenhos de arquitetura em papel azul, sabe? Não se deve armazenar, guardar blueprints em contacto com papel com reserva alcalina, porque podem ficar amarelados. As blueprints só devem mesmo ficar em contacto com papel isento de ácido, pH neutro. Também se pode proteger documentos de grandes dimensões em invólucros, que em alguns casos podem ser individuais e noutros podem incluir mais do que um documento. Podem ser, por exemplo, pastas, envelopes, passepartouts, caixas de cartão, ou até se pode encapsular em película de poliéster transparente, o nosso amigo Melinex. E depois pode-se guardar os documentos assim protegidos numa gaveta ou numa prateleira que tenha uma superfície que seja suficientemente grande. Nas aulas do curso de preservação de coleções em papel 360, ensina a fazer vários tipos de invólucro deste tipo, o que fica sempre mais em conta do que comprá-los já feitos e assim ficam exatamente com as medidas necessárias. Mas também se pode comprar invólucros já feitos, embora para documentos grandes seja mais difícil encontrá-los com as dimensões certas. Qualquer que seja o invólucro escolhido, deve ser sempre feito de material de qualidade arquivística e ter dimensões adequadas às dimensões dos documentos, ou seja, deve ser um pouco maior que os documentos que vão ficar lá dentro, para não provocar danos. Caso seja necessário guardar vários documentos no mesmo invólucro, eles devem ser intercalados com papel isento de ácido, como referi há pouco, sobretudo se houver documentos com cores frágeis ou valiosos. No caso de documentos mais frágeis e noutras situações em que seja preciso criar um suporte mais rígido, deve-se usar um material mais forte, por exemplo, um cartão mais grosso de qualidade arquivística. Em alternativa, também se pode usar espuma de polietileno de qualidade arquivística. Pode ser espuma de polietileno reticulado, por exemplo, Plastazote, ou espuma de polietileno não reticulado, como é o caso do Ethafoam. Para quem não está habituado, são nomes um bocadinho estranhos. Resumindo, o ideal é contactar vários fornecedores de material de conservação, explicar o que quer fazer, que tipo de documentos tem em mãos e perguntar que produtos têm e recomendam para a situação específica. É uma boa forma de encontrar bons materiais. Vamos agora à quinta pergunta. Pode-se usar capa-line para dar suporte a documentos grandes? Sei que algumas pessoas usam capa-line por ser um material rígido, fácil de arranjar e relativamente económico. O capa-line é de facto um material útil para fazer maquetes e para montar trabalhos gráficos, por exemplo, mas não é adequado para acondicionamento de longa duração. Não deve estar em contacto direto com documentos durante muito tempo. É verdade que existe capa-line que tem o cartão isento de ácido,
Mas a espuma que está dentro é uma espuma de poliuretano que não é considerada segura para preservar coleções em geral e documentos em papel em particular, porque é quimicamente instável e acidifica. Portanto, como isso não nos interessa, num acondicionamento de longo prazo, deve-se evitar usar K-Line para este efeito. Vamos agora à sexta e última pergunta. Como transportar em segurança documentos de grandes dimensões? Não há dúvida que transportar documentos grandes é um desafio maior do que transportar documentos mais pequenos e deve-se ter alguns cuidados para evitar acidentes e danos. Pode ser necessário, por exemplo, ser mais do que uma pessoa a pegar no documento. Caso sejam transportados planificados, os documentos devem ir num suporte mais rígido, como uma placa ou até K-Line. Se pode usar K-Line, se for só para usar temporariamente durante o transporte, ou até numa caixa, que é o ideal para ir mais protegido. Se não der para os documentos irem abertos, planificados, pode-se transportá-los enrolados, se isso não puser em risco os documentos, como falámos há pouco, com as limitações de que falámos há pouco. Ficam aqui estas dicas que espero que sejam úteis. E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por ter ouvido. Espero que tenha gostado. Se entretanto quiser ter notícias minhas, pode subscrever a minha newsletter, que envio de 15 em 15 dias, e onde partilho mais histórias minhas, experiências que tive, trabalhos que tenho em mãos e informações novas que vou descobrindo e que também lhe podem ser úteis. Vou deixar na descrição do episódio o link que pode usar para se registar e passar a receber a minha newsletter, se quiser. Muito obrigada por ter estado desse lado e até breve!